paz do Senhor, irmãos. Podeis assentar? Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para todo sempre. Amém? Vamos dar continuidade ao estudo da palavra do Senhor no livro de Salmos. Hoje nós daremos continuidade na parte 2 do Salmo 7 e o versículo de número 6 a seguir. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém? Vou ler apenas o versículo 6. Levanta-te, Senhor, na tua ira, e exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para juízo que ordenaste. Amém? Queridos, a semana passada nós falamos dos versículos que antecedia, e nós falamos que o assunto que é tratado aqui nesse salmo é sobre uma calúnia que Davi sofrera. Davi fora caluniado por um homem da tribo de Benjamim, provavelmente Cuxi, o nome dele, e agora, no versículo de número 6, ele diz assim: levanta-te, Senhor, na tua ira. Davi apela a Deus para que Deus se levante e julgue a sua causa. Porque Davi se encontrava em um litígio a qual ele não havia procurado se envolver nesse problema. Mas antes ele fora acusado injustamente por seus amigos, por essas pessoas. E nessa situação, Davi corria um grande risco de vida, porque a acusação era contra o rei de Israel. E sabendo dessa situação, ele pede: Senhor, levanta-te na tua ira. Os inimigos de Davi, ao fazerem essa calúnia, eles não conheciam bem Davi. Primeiro, porque eles não sabiam que Davi tinha uma íntima comunhão com Deus. Eles não sabiam que Davi tinha uma íntima comunhão com Deus. Irmãos, quando a Bíblia fala que até aquele que der um copo de água a um dos pequeninos, terá galardão, a Bíblia também ela não fala assim, quem são estes? Nós não conhecemos quais são as pessoas que, diante dos olhos de Deus, são os pequeninos dele. Nós não entendemos, Maria Lúcia. Viu, Áurea? Não sabemos, Áurea. Natanael, não compreendemos. O Senhor não especifica quais são esses. Porém, se levantar contra um desses pequenos é se levantar contra o próprio Deus. E Davi gozava dessa íntima comunhão com Deus, e os seus acusadores não sabiam disso. Eles imaginavam: olha, nós vamos fazer essa calúnia, vamos diante do rei, que é a autoridade máxima, e vamos falar algo contra Davi, vamos mentir, e Davi será perseguido pelo rei. Porém, Davi tinha um superior a quem ele confiava. E ele diz: Senhor, se levanta. Deus, eu sei que o Senhor está no seu trono aí, mas se levanta, julga a minha causa. Outra coisa que os inimigos de Davi não sabiam, que toda palavra dita, ela tem um poder. E um poder que pode ser positivo ou negativo. Através das palavras, as pessoas podem ser abençoadas ou amaldiçoadas. Elas podem trazer para si a bênção, mas podem também trazer a maldição. E esses inimigos de Davi não sabiam dessas circunstâncias. E eles foram lá ao rei, acusaram:
sem saber que Davi tinha uma intimidade com Deus. E segundo, que toda palavra proferida, toda mentira, também ela tem as suas consequências. Mateus, capítulo de número 12, versículos 34 a 37, nos diz assim: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, aquilo que está em abundância no coração, disso fala a sua boca. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do seu tesouro. Mas eu digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque todas as palavras todas as palavras será justificada, e por todas as tuas palavras será condenado. Estes homens foram lá acusar Davi, sem saber que estava o quê? Acusando a eles próprios. Irmãos, eu tenho uma preocupação muito grande com aquilo que sai da minha boca. Às vezes, os meus amigos mais íntimos, e em casa também, eu falo muito isso. Eu falo assim, olha, melhor não falar nada. Vamos ficar quieto. Não é assim, Val? Eu falo para minha esposa, ó, melhor não falar nada. Vamos ficar quietos. E às vezes as pessoas vêm para falar alguma coisa contra alguém, contra uma pessoa, ou às vezes não é nenhuma mentira, é uma verdade que ela está falando. Mas eu prefiro ficar quieto. Eu não quero pronunciar nada. Não estou dizendo que estou em cima do muro, é diferente. Se alguém vier com uma mentira ou fazer uma calúnia, domingo pela manhã, ao sair da escola dominical, eu me deparei com um irmão e ele veio falar de outro irmão. Ó, eu ouvi tal coisa. Na hora, eu disse para ele, ó, é mentira, não é nada disso, deixa para lá. Na hora, era por volta de meio-dia, eu encontrei com o irmão e ele veio falar contra um pastor. E eu já na hora, já matei o assunto. Eu não fico em cima do muro, irmãos. Mas quando a pessoa tem razão no que ela está falando e que ela quer aumentar a história, olha, irmão, melhor a gente ficar quieto. É melhor o caminho da oração. É melhor entender que a palavra nos diz assim, olha, como que você tendo, né, uma trave no teu olho, quer tirar o cisco do olho do teu irmão? A Bíblia também diz, da medida que você medir, você vai ser medido. Então, irmãos, não adianta a gente querer, né? Olha, realmente fulano de tal, olha, aquele irmão, aquela irmã, aquele pastor. Irmãos, nós devemos olhar para nós. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma e beba desse cálice. O Senhor não está dizendo, olha, vai lá, observa a vida do Almir. Olha, vê se o Almir está realmente, olha, se o Almir não estiver, você vai lá e fala para ele, Almir, não beba ceia, não. É assim que a Bíblia ensina? Não. Examine-se a si mesmo. A si próprio. Agora tem muita gente que se preocupa com a vida do próximo e não se preocupa com a dele. Nós precisamos, irmãos, de sempre fazer um exame introspectivo. É dentro de nós. Começa lá dentro. Quando o salmista diz, sonda-me, Senhor. Ele está dizendo, olha lá dentro de mim, Senhor. Coloca a tua visão de raio-x dentro de mim. E é assim que nós devemos agir. E é assim que nós devemos viver. Se nós pudermos ajudar o irmão, vamos ajudar. Mas, irmão, ficar reparando no pecado do irmão, ficar julgando, nós não somos juízes, irmãos. Quem há de nos julgar é o Senhor. E a Bíblia está dizendo aqui, olha, por causa das tuas palavras será justificado, ou por causa das suas palavras você vai ser condenado. Então nós devemos ser prudentes ao utilizarmos a nossa fala. Eu já disse aqui para os irmãos que a Bíblia ensina como nós devemos se portar em todos os momentos, né? E o Senhor, na sua anatomia, Ele fez o homem de uma forma correta.
Ele nos dotou de 2 tímpanos, né? 2 ouvidos, né? 2 olhos, nariz e quantas bocas? 1 boca. Quer dizer, você tem que ouvir mais e falar menos. Nós não podemos ser pessoas que falam muito, que dá briga, né? Quando a gente se reúne, dá briga para falar, né? 10 falam ao mesmo tempo. Não, meu irmão. Nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Quando você é questionado, você tem que saber também o que você vai falar. Não é simplesmente falar aquilo que vem na sua cabeça. Ah, eu sou assim mesmo, irmão. Eu falo mesmo. Ah, veio, eu falo. Não. Precisamos de ser moderados. Falar menos e ouvir mais. Quem fala menos, erra menos. A irmã Aula está dizendo que tem um ditado que diz assim: quem fala muito, dá bom dia a cavalo. E é verdade. Né? Eu acho que eu já contei para os irmãos aqui, mas eu tinha um amigo, nós trabalhávamos a aproximadamente 30 quilômetros do trabalho e eu dava carona para ele. E ele entrava dentro do carro, ele ia falando de casa, da minha residência, até o nosso trabalho, sem eu responder uma coisa para ele. Às vezes eu ficava quieto só para observar. Ele ia falando. Para ver o que ia acontecer. E ele falava 30 minutos sem eu responder um A para ele, irmãos. Ele conseguia fazer um monólogo de 30 minutos. Não era um diálogo, era um monólogo. Eu falava, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Aí ele entrava dentro do carro e ele ia falando comigo de casa até o trabalho. Então tem pessoas que falam demais. Porém, nós devemos tomar cuidado com aquilo que falamos. Porque através daquilo que sai da nossa boca, nós seremos julgados. Ou também nós seremos justificados. Então, que nossas palavras sejam palavras de sabedoria, para que nós sejamos justificados pelo homem, por Deus. Por Deus. Versículos 7 e 8. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Queridos, Davi, no versículo de número 7, ele começa a falar: assim te rodeará o ajuntamento de povos. Ele está dizendo, fazendo alusão do juízo final. Isso aqui é uma parte profética, é profecia. Davi estava falando que todos os homens estarão diante de Deus um dia para ser julgado. E o Senhor os julgará. Porém, Davi também, ele diz assim, ele não se exclui desse julgamento. Ele diz também, Senhor, julga-me também. Ele se inclui. Julgará os povos. Julga-me, Senhor. Então ele se inclui também no julgamento. Por que ele se inclui nesse julgamento? Porque Davi sabia que o julgamento de Deus é um julgamento em que realmente o Senhor aplica a justiça verdadeira. Davi não queria ser julgado pelos homens, porque Davi sabia que os homens são levianos. Davi sabia que os homens prevaricam, que os homens mentem, que os homens são maldosos, preconceituosos. Porém, Davi sabia que em Deus haveria um julgamento justo. E ele se inclui nesse julgamento. Irmãos, só um parêntese aqui.
para que os irmãos entendam, o crente não passará pelo julgamento final. O crente passará pelos galardões. Amém? O julgamento do cristão vai ser ao som da trombeta. Ouviu o som da trombeta, será declarado justo. Certo? Já sobe imediatamente. Ok? Não vai... Olha, quando todos os povos se ajuntarem para o juízo final, que está lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 21, se não me falha a memória, ali está falando dos ímpios, tá? A igreja já estará do lado do Senhor para o julgamento, tá? A igreja já foi justificada por Jesus. Amém? Então, Davi também tinha esta consciência, tá? E ele diz, olha, eu quero que o Senhor me julgue. E em toda a vida de Davi, nós vemos essa conduta, irmãos. Quando ele pecou, e o profeta Natã foi lá na casa dele, e contou aquela história do homem que tinha um cordeirinho, e que e o seu vizinho era um homem rico e tinha vários, porém aquele homem foi lá e roubou aquele cordeirinho, e matou aquele cordeirinho, e Davi se irou e disse assim, olha, esse homem é digno de morte. Natã disse para ele, olha Davi, você é este homem. Na hora, a resposta de Davi foi a seguinte, eu pequei. Davi nunca fugiu das suas responsabilidades. Davi, ele reconhece o seu erro e ele prefere cair nas mãos do Senhor. Em 2 Samuel, capítulo de número 24 e o versículo 14, nos diz assim, então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, porém, caiamos na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, nas mãos dos homens não caia eu. Davi tinha essa consciência, é melhor cair na mão do Senhor. Engraçado que outro profeta nos diz assim, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas Davi preferia cair na mão do Senhor do que na mão dos homens. E ele esclarece, deixa bem claro, porque no Senhor existe misericórdia. Misericórdia. Você erra, você encontra misericórdia em Deus, se houver arrependimento. Não podemos fazer como Saul. Saul, o rei que antecedeu a Davi, sempre ele tinha uma desculpa para justificar o seu erro. Porém, Davi, ele encarava o seu erro. Eu errei, eu pequei, eu assumo, Senhor, mas tem misericórdia de mim. Nós precisamos de entender essas duas diferenças. Quando você vai estudar a vida de Saul, você vê bem isso. Desde o começo da história de Saul, sempre foi assim. Quando ele errava, mas também o povo estava aí na minha orelha e dizendo, olha, cadê o sacerdote? Precisamos de sacrificar. E eu, como rei, eu peguei e fui e fiz. Qual mal que é nisso? Eu sou rei. Era só uma coisa, ele não era sacerdote, ele era rei. Meu querido, ele sempre buscava se justificar dos seus erros. Porém, Davi não. Eu errei. Saul, ele era tipo assim, né? Aquilo que nós falamos já. Senhor, a mulher que tu me deste. Né? Tem muita gente que continua culpando a Deus, né? A mulher que o Senhor me deste. Não culpa nem a mulher, culpa direto a Deus. Foi a mulher, Senhor. Né? Isso é um mal do ser humano. Mas Davi tinha essa postura que nós, como cristãos, devemos ter. Errei, Senhor. Perdoa-me. Né? Pois não. Amém. Davi diz, pequei contra ti, Senhor. Fiz o que era mal aos teus olhos. É o reconhecimento, irmãos. É o reconhecimento. E tem bênçãos de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz assim, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Você quer ser abençoado? Olha, irmão, ninguém está isento do pecado. Nós não vivemos numa bolha. Nós todos estamos sujeitos a pecar. Porém, temos também um advogado. E vamos diante dele. Agora, peca e deixa. E ele continua, conforme
a integridade que há em mim. Nossa! Irmãos, olha, isso aqui me chama muita atenção. Conforme a integridade que há em mim. Alguns até interpretam que esse versículo está referindo-se ao Senhor Jesus Cristo, porque nenhum homem é justo, né? Mas, na verdade, irmãos, Davi estava olhando para dentro dele mesmo, naquela circunstância que ele for acusado. Davi estava dizendo: Senhor, naquilo que eu estou sendo acusado neste momento, são falsas acusações. Eu sou íntegro destas acusações. Porque a Bíblia diz assim, Eclesiastes 7:20, na verdade, que não há homem justo sobre a terra. Ó, não há homem justo. E faça o bem e nunca peque. Mas Davi diz assim: olha, Senhor, eu sou o quê? Eu sou íntegro. Olha, Senhor, eu sou justo. Davi diz isso, mas referindo-se a esta situação. Davi em nenhum momento se sentiu superior aos outros homens. Davi em nenhum momento se sentiu um super-homem. Mas naquela circunstância, naquela acusação específica, ele diz: Senhor, eu sou justo. Pode ver, Senhor, levanta aí nos seus relatórios, Senhor, e vê se realmente eu cometi esse pecado, Senhor. Irmãos, quando nós estamos na situação de Davi, nós podemos entrar com ousadia na presença do Senhor. Você não precisa de temer, viu? Quantos pais tem aqui na igreja nessa noite? Quantos são pais aqui? Bastante, né? Você quer que seu filho tenha medo de te pedir algo? Ou você quer que seu filho tenha toda a liberdade para vir te pedir alguma coisa? Hã? Vocês preferem que seu filho tenha liberdade, não é assim? Não? E é assim diante de Deus, nós somos filhos. E Ele quer que você tenha liberdade de falar: pai, olha, está acontecendo isso, pai. Mas não foi o que aconteceu, Senhor. Ele quer que você tenha essa liberdade, esta comunhão. Não precisa temer, irmão. Abra o seu coração diante de Deus. Faça como Davi. Rasgue seu coração diante de Deus. Fale com Ele. Conte a tua necessidade, o teu problema, o que está acontecendo. Se te acusaram, se falaram mentiras contra você, abra o teu coração diante do Pai. Ele está pronto para te ouvir e para atender a voz da sua súplica. Não é só para ouvir, não, irmãos. Viu? O Senhor também nos atende. Atende. Tem certas pessoas que acham que, quando a Bíblia fala sobre o temer ao Senhor, é aquela coisa de sentir medo por Ele pode te matar, Ele pode te destruir. Não. O temor do Senhor deve ser relacionado ao respeito que você tem por Ele, ao amor que você tem por Ele. Mas medo de entrar na presença do Senhor? De maneira alguma. Entremos com ousadia na presença do Senhor e falamos com Ele abertamente. Versículo 9. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó Deus, prova os corações e os rins. Os acusadores de Davi levantaram mentiras. E essas mentiras, irmãos, não foram simplesmente ficaram no oculto, escondido, não. Foram mentiras que se espalharam abertamente no reino de Saul. Davi ficou exposto a essas circunstâncias. Trazendo para os dias de hoje, fosse como se Davi tivesse sido, a notícia de Davi tivesse sido saído no maior jornal de televisível do Brasil. Não vou fazer propaganda de ninguém, né? Mas suponhamos que a acusação de Davi tivesse saído no maior jornal televisível do Brasil. No dia seguinte, você chegaria no teu trabalho, qual seria o comentário? Olha, você viu o que Davi fez? Contra o rei. Contra o rei.
E todo mundo, nossa, mas Davi, aquele rapaz, será? E seria o comentário da semana. Mas, irmãos, Davi, sabendo do poder da palavra que havia acontecido, que havia sido exposto a essa situação, ele não se preocupou em se defender, mas ele se preocupou em dar glória a Deus, porque ele sabia que a malícia dos ímpios teria fim. Deus não permitiria que essas acusações continuassem contra a vida dele. Ele tinha esta convicção. Em Provérbios 2:22 nos diz assim: mas os ímpios serão arrancados da terra. A palavra é forte, irmão. Serão arrancados da terra. E os aleivosos serão dela exterminados. Deus extermina essas pessoas. E no livro de Judas, versículo 15, nos diz assim: para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Meu irmão, se o ímpio se levantar contra a sua vida, não se preocupe, meu irmão. Deixa na mão do Senhor. As acusações, elas vão cair por terra. Por terra. Eu passei por uma situação de uma acusação, e essa pessoa ficou irritada, foi até o diretor da empresa e falou um monte de coisa contra a minha pessoa, e para não ficar contente com tudo aquilo que ele havia feito, ele ainda disse assim: eu vou colocar o seu nome na boca do sapo e vou amarrar a boca do sapo. Ele mexia com as coisinhas, né? Eu virei para ele e disse assim: você pode amarrar até dentro de uma baleia, porque meu Deus é maior. Meus irmãos, eu não precisei de fazer nada em minha defesa. Nada. O meu gerente na época, que era compadre dele, o demitiu. Os dois eram íntimos, amigos íntimos. Eu não precisei de falar nada contra ele. Nada, nada. Meu irmão, não se preocupa com acusações, com mentiras. Às vezes nós nos preocupamos tanto, né? Que o que acontece? As pessoas falam alguma coisa de nós, nós perdemos até o sono. Não é assim? Quantos já perderam o sono? Com toda sinceridade, tem alguém que já perdeu o sono aí porque levantaram uma calúnia contra você? É assim, irmãs? Chega a perder o sono mesmo? Verdade. E o que aconteceu? Amém. Amém. A irmã está dizendo que a causa dela está nas mãos do Senhor. Amém. Amém. Sonda-me, Senhor. Vê se há em mim alguma coisa ruim lá dentro. Então, irmãos, nós precisamos deixar na mão do Senhor. Não precisa de perder o sono, não, irmãos. Não percam o sono por causa de coisinhas. Sabe por que eu falo coisinhas? Porque está na mão do Senhor. Na mão do nosso Deus, pode. E,
Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E prevalece. E prevalece. Glória a Deus. Amém. Irmã, não perca mais o sono, não. Não perca mais o sono, em nome de Jesus. Olha, irmãos, você pode estar correndo risco de vida. Não perca o teu sono por causa de calúnia, irmão. Não perca. Você pode perder o teu emprego, você pode perder o que for. Mas tem uma coisa, não precisa de perder o teu sono, porque o nosso Deus cuida de nós. No tempo dele, as coisas vêm à tona, irmãos. No tempo dele, tudo vem à tona. Tudo vem à tona. Já teve pessoas que me caluniaram, queriam me mandar embora por causa de um problema numa empresa que eu trabalhei anteriormente. E olha, fui perseguido por vários meses. A minha esposa, minha testemunha, eu chorava no banheiro de casa, que nem uma criança. Eu chorava. Mas tem uma coisa, essa pessoa já precisou de mim me procurar e eu pude abençoá-la. E a minha mulher falou, mas você vai ajudar? Vou, não tem problema. Eu pago o mal com bem. Mas o meu Deus sempre tem me abençoado. E o Senhor tem feito prosperar os meus passos. E é o passo do servo do Senhor. Todos prosperam, meu irmão. Não se preocupe com os caluniadores. Deixa de lado. Não perca o teu sono, Leonilda. Deixa de lado. Olha, podem falar, podem jogar pedra, podem atirar em você, podem fazer o que for. Deixa na mão do Senhor. É o Senhor que traz tudo à tona. É Ele. É Ele que revela tudo que está em oculto. Diante de Deus, estava glorificando a Deus. Inocência. Amém. Irmãos, olha, entenda o que Deus está revelando para nós. É como se Deus estivesse tirando uma cortina dos nossos olhos, viu, irmã Ana? Deus está tirando uma cortina dos nossos olhos. Por quê? Jó não sabia que Deus já havia justificado ele. Olha, tem visto meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, desvia-se do mal. Jó não sabia nada disso. E Jó ficou tentando se justificar e tentando resolver o problema junto com seus amigos. Mas, na verdade, quem resolveu o problema foi Deus. A mesma coisa somos nós. Não, olha, aconteceu isso e isso. Olha, o que eu fiz foi isso, está aqui. Vira as costas e deixa de lado, irmão. Deixa de lado. Não precisa se preocupar, não. Amém. Olha, irmãos, o acusador, Satanás, ele é o nosso acusador. O papel dele já diz no nome dele, acusador. Ele vai sempre querer te acusar. Porém, meu irmão, não perca mais o sono. Deus descortinou aqui, revelou para você nessa noite o que você vai fazer. Você vai descansar em Deus. O que você vai fazer? O que nós falamos a semana passada, irmãos? Você vai fazer o quê? Louvar. Louvar, louvar. Você só pode louvar. Não pode murmurar, não pode reclamar, não pode ficar tentando se justificar, levar a tua causa para a justiça. Não, você vai deixar na mão do Senhor.
E vai falar assim, olha, esse pastor é louco, esse pastor... Meu irmão, fique louco na presença de Deus. Fique louco por Jesus. E você vai ver que Ele toma conta de você. Você vai ver que tudo vai contribuir para a sua vida ser abençoada. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas, não é algumas coisas, não é só umas pequenas coisas, não. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É para o bem da sua igreja, é do seu povo, daquele que Ele escolheu, daquele que Ele guarda, daquele que Ele protege, daquele que está no esconderijo do Altíssimo. É para esse povo, meu irmão. Então, as leis naturais servem para os homens naturais. Para nós espirituais, são a palavra de Deus. É essa que nós vivemos em nossa vida. É essa que nós seguimos. Todo mundo pode te dizer, olha, faça isso, faça aquilo. Não, você vai para os pés do Senhor. Amém? Você vai orar. Se o Senhor te orientar a procurar um advogado, você vai procurar um advogado. Se o Senhor te orientar a procurar um médico, você vai procurar um médico. Mas se Ele falar para você, espere em mim, espere no Senhor. Amém? Seja orientado por Deus. Davi, então, ele diz assim, olha, Senhor, a malícia dele será fim. Se Davi tinha essa convicção, você também pode ter essa convicção nessa noite. Você vai sair convicto que os seus acusadores terão fim à malícia deles. Deus terminará. Meu irmão, o crente é o que mais sofre injustiça nessa terra, meu irmão. Sabe por quê? Nós não pertencemos a ela. Nós não pertencemos a ela. Muitas das vezes nós somos taxados como antissocial. Não é assim? Olha, por quê? Chegou uma visita em casa, você vai me desculpar, mas eu vou para a igreja, hoje é o dia do culto. Quer dizer, você não é normal. Você não anda conforme as condições humanas. Geralmente, quem não é cristão, chegou a visita, ok, beleza e tal, vamos lá, vamos ficar aí. Né? É assim. Mas o cristão não, ele vive diferente. Ele tem um compromisso com Deus, ele não tem compromisso com deixar a pessoa satisfeita com ela mesmo. Não, meu compromisso é com Deus. Você não fala aquilo que as pessoas querem ouvir, você fala aquilo que Deus manda falar. Amém? Glória a Deus. Então espere em Deus. Davi continua no versículo 10. Eu vou dar uma aceleradinha aqui, irmãos. Porque a semana passada nós terminamos muito tarde, né, irmão Cláudio? Hoje nós vamos encerrar, se Deus permitir, no horário. Versículo 10. O meu escudo é Deus, que salva os retos de coração. Amém? Aqui, Davi apresenta Deus como seu escudo. O que é um escudo? O escudo é uma arma de defesa. É uma arma de proteção. E Davi coloca Deus como esta arma de proteção. O Senhor é a minha proteção. Você não precisa de sair contratando guarda-costas, você não precisa de comprar uma arma, amolar a peixeira, como eu brinquei com os irmãos esses dias, né? Você não precisa de fazer nada disso. Você tem que confiar em Deus. Olha, você sofreu uma ameaça? Espere em Deus. Te caluniaram? Espere em Deus. Olha, te amaldiçoaram? Espere em Deus. Lançaram uma maldição contra você, lançaram um mal olhado. Não se preocupe, meu irmão. Espera em Deus. O Senhor é o seu escudo. O Senhor é o seu escudo. A Bíblia nos diz que nenhuma praga chegaria à nossa tenda. Ou nós confiamos, ou nós vamos comprar patuazinho, nós vamos andar com pé de coelho no chaveirinho, um trevinho, né, de 4 folhas. Né? Meu irmão, nós não precisamos de nada disso. Não precisamos de ir lá amarrar o nosso corpo, fechar o nosso corpo. Né? Não precisamos de nada disso. Nosso corpo já está fechado. O corpo do crente é o corpo mais fechado que existe na face da terra, porque ele está escondido em Deus. Os nossos inimigos não nos encontram, promovem armadilha e não nos acham, nos tornamos invisíveis. Deus promove a segurança do cristão. Amém, meu irmão? Olha, quem é corpo fechado é crer em Deus. Crer em Deus, você tem o corpo mais fechado da parte da terra. É oculto em Deus. A Bíblia diz que nossa vida está escondida em Deus. Meu irmão, quem já viu Deus aí? Alguém já viu Deus? Imagine você escondido em Deus. Quem que vai te encontrar? Ninguém.
Fique tranquilo. Hebreus 13:6 nos diz assim: e assim com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que possa fazer o homem. Meu irmão, não se preocupa. Sofreu ameaça, sofreu acusação. Olha, não se preocupa não, meu irmão. Confia no Senhor. Confia no Senhor. É só confiar em Deus. Romanos 8 nos diz assim, 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus. Meu irmão, você não precisa receber elogios, tapinha nas costas, dizendo que você é o melhor profissional que tem. Você não precisa de ser todo dia, né, ter o seu ego, né? Hoje, nos dias de hoje, as pessoas gostam que façam uma massagem no seu ego, não é assim? Olha, você é muito bom no que você faz. Olha, que mensagem que você trouxe. Olha como você fala bonito. Olha, você tem uma oratória boa. Olha como você faz aqui o trabalho, né? E as pessoas se sentem. O cristão não precisa nem disso, irmão. Sabe por quê? Porque Deus já disse tudo para você. O Senhor é a nossa alegria, a nossa força. O Senhor é que nos orienta, o Senhor é que nos traz a paz, o gozo. Então o cristão, irmão, tem uma vida diferenciada, desde que esteja dentro da palavra de Deus. Versículo 11. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Por que será que Deus se ira todos os dias? Davi estava dizendo da característica da justiça divina. Por que Deus se ira? Se ira por causa do pecado. É isso que traz a ira a Deus. Porém, irmãos, Deus se ira contra o pecado, não contra o pecador. Deus espera realmente, irmãos, que o pecador abandone o pecado. Naum nos diz assim o profeta Naum 1:3, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Olha, irmão, Deus espera. A misericórdia do Senhor, elas não têm fim. Deus espera que o ímpio abandone o seu caminho. A sua misericórdia, a sua ira, não acontece da noite para o dia. A sua misericórdia, ela vai se estendendo. E chega o momento em que Deus se ira. Porém, não é da noite para o dia. Mas tem muitas pessoas que acham que pode enganar a Deus. Imaginam que pode ir levando, né, no banho-maria Deus. Vou colocar aqui no fogo, aqui no banho-maria, e vou continuar, né? Porque Deus é misericordioso. Porém, irmão, a Deus ninguém engana. Tem um amigo, ele se converteu há uns anos atrás, e aconteceu algo interessante. Ele abandonou todos os vícios que ele tinha. Porém, o cigarro ele continuava. E ele ia para a igreja e não via a hora de sair para acender o cigarro e fumar, né? E ele acabava o culto, ele saía e tal, e ia escondidinho, né, fumar. Mas o cheiro do cigarro, tudo, né? E um dia, conversando com o irmão, ele falou assim, eu fico com vergonha, porque, sabe, eu venho na igreja, mas eu fico, né, louco para fumar aquele cigarrinho, e não sei o quê, eu não vejo a hora de acabar o culto para mim sair e fumar, e aí eu fico preocupado, o que o pastor pode achar? O irmão virou para ele e falou assim, meu querido, fica tranquilo, o senhor pode fazer o que o senhor quiser, só esconda de uma pessoa. De quem que eu devo esconder? Não é do pastor? Ele falou, não é do pastor não. Esconda de Deus o que você pratica de errado. Diz que ele olhou, falou assim, como assim esconder de Deus? Se você esconder de Deus, meu irmão, o resto não tem problema. Aí ele começou a analisar que não adiantava tentar esconder do homem, né? Porque aos olhos de Deus está tudo patente. Deus vê todas as coisas.
E quando o ímpio ele acha que está prosperando e que Deus não existe, que não vai acontecer nada, é porque a misericórdia de Deus está operando. Mas chegará o dia em que Deus cobrará. Chegará o dia em que Deus se irará contra essa pessoa. E aí não tem jeito. Né? E aí esse irmão abandonou o cigarro. Glória a Deus. Irmãos, não se pode enganar a Deus. Não se pode ludibriar a Deus. Aos juízes da terra até você consegue, né, irmão Cláudio? Você vai lá com um bom advogado, um cara que entenda bastante de leis, você vai lá, ele pega uma brechinha numa lei, outra brechinha ali, e aí ele consegue ganhar a causa. Mesmo a pessoa estando errada, ele consegue ainda, através dos seus artifícios, ele consegue ainda, principalmente se o outro advogado não for tão bom quanto o de acusação, ou vice-versa, né? A pessoa acaba levando a vantagem. Mas diante de Deus não tem essa vantagem. Versículo 12 e 13. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou as armas mortais. E porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Queridos, Davi falou de uma arma de defesa, que era o escudo. Agora Davi fala das armas de ataque de Deus. Porque todo exército que se preze, ele tem a arma de defesa, mas tem a arma de ataque. Imagine Deus. Né? Se ele é um escudo, que ninguém pode te atingir, imagina suas armas de ataque. Será que alguém consegue defender os ataques de Deus? Não. E as armas de ataque de Deus estão preparadas. Não é que Deus vai preparar. Não, as suas armas já estão preparadas. E as porá em ação contra os perseguidores. Meu irmão, aqueles que te perseguem, por isso que eu falei a semana passada, não se preocupe com as pessoas que te perseguem e vai falar, eu vou fazer uma maldição contra ela. Ou vou rogar uma praga. Ou vou fazer uma oração poderosa. Deus mata. Você não precisa de fazer isso. Amém? É só colocar a causa na justiça divina. Quem dá o veredito não é quem coloca a causa lá. É o juiz. O juiz dá o veredito. Amém? Deixa Deus dar o veredito na tua vida. Porque às vezes nós queremos que Deus faça a justiça, mas segundo a nossa justiça. Eu fico imaginando, irmãos, se Jesus tivesse feito aquilo que os seus discípulos quiseram que ele realizasse. Ele falou assim, olha, eles foram a Samaria e não foram bem recebidos. Os discípulos queriam orar para que o Senhor derramasse fogo do céu e acabasse com Samaria. Os discípulos queriam que os samaritanos fossem exterminados, mas Jesus já estava vendo lá na frente uma cidade que se prostraria e adoraria a Deus e reconheceria que Jesus Cristo era o único e suficiente Salvador para as suas vidas. Aleluia! Se Jesus fizesse como os discípulos, aquilo que os discípulos queriam, né? Olha, Jesus poderia rogar ao Pai, ele enviaria anjos lá e destruiria aquela cidade imediatamente. Mas Jesus, com o seu olhar, já estava imaginando. Vocês não sabem o que vai acontecer. Jesus era profeta. Jesus falou assim, olha, eu ainda vou lá, junto àquela fonte. Vou encontrar com aquela mulher samaritana. E aquela mulher samaritana verá algo em mim diferente. E ela vai chamar a cidade toda. E a cidade vai se converter. Irmão, se Deus fizesse tudo do nosso jeito, como as coisas dariam erradas. Ainda bem que Deus não ouve as nossas orações. Tem certas orações que eu agradeço a Deus por não ter ouvido, irmão. Porque se Deus tivesse ouvido a minha oração, irmão Natanael, eu acho que hoje eu não estaria aqui. Não estaria aqui, né? Não estaria aqui. Porque nós oramos, tem certas vezes nós fazemos cada oração, irmãos. Desculpe a franqueza, mas sem pé e sem cabeça. Não é assim? Nós na hora da nossa angústia, na hora da nossa, que nós estamos irados, nervosos,
Senhor, mata, destrói, faz alguma coisa, Deus, toma aí. Né? E Deus fala, não, deixa que eu vou fazer do meu jeito. E quando Deus faz do jeito dele, dá tudo perfeito, irmão. Porque, na verdade, Deus não tem prazer na morte do ímpio, irmão. A Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do justo. Depois nós vamos estudar isso aqui um pouquinho mais para frente. Mas Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer o quê? Deus quer que o ímpio deixe o seu pecado. Ezequiel 18:21, o profeta nos diz assim: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá. É isso que Deus quer. Deus quer salvar o ímpio também. Sabe aquele que é o calinho no seu pé lá no teu trabalho, aquele que te persegue, sabe o que Deus quer fazer com ele? Deus quer que você fale do amor dele para aquela pessoa, porque Deus quer que ele se arrependa do seu mau caminho, Deus quer que ele se converta. É essa a vontade de Deus, não é matar o ímpio, mas que ele se converta, para que Deus não utilize as suas armas de ataque, porque o ímpio não suportará o ataque de Deus. Mas Deus quer algo diferente, Deus quer salvar, Deus quer transformar. Agora, meu irmão, vá lá e pregue o nome do Senhor. Ore, entregue na mão do Senhor. E aí o que Deus tiver que fazer, irmão, se Deus tiver que matar, Deus mata também. Se Deus tiver que matar também, Deus mata. Eu já conheci pessoas, eu não sei se eu já falei aqui, mas eu já falei para o pastor Flausilino, que um homem chegou para uma irmã, essa irmã estava com câncer, ela congrega no Jardim Metanópolis, estava desenganada pelos médicos, pegou os filhos, distribuiu os filhos para a casa dos avós, pegava todo o seu salário, que era um salário alto que ele tinha na Mercedes, pegava todo o seu salário, torrava na gandaia, ia lá e falava para uma mulher: o dia que você morrer, acabou a sua família. Você vai morrer em breve, os seus filhos vão ficar sendo aí espalhados pela face da terra. Ótimo. Continue. Sabe o que aconteceu, irmãos? Infarto fulminante. 30 e poucos anos de idade. Pum, morreu. Sabe o que Deus fez com a cancerosa, que estava desenganada dos médicos? Curou. Está lá no Metanópolis. Pode ir lá, irmão. Está lá. Seus filhos hoje estão todos casados, para a honra e glória do nome do Senhor. E o ímpio, Deus matou. Deus matou, irmão. Não quis aceitar, não quis ouvir a palavra, não quis se arrepender. Deus matou. E a irmã está lá viva. Zombava da irmã. Zombava dela. Ela lá morrendo e o camarada zombando dela. Mas, irmãos, Deus não se deixa zombar pelo homem. Deus não se deixa escarnecer. Então, meu querido, deixa na mão do Senhor. Faz a tua parte, que é orar e pedir pela salvação. Amém? E depois deixa na mão de Deus. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Deus não tem 2 pesos e 2 medidas. Às vezes tem pessoas que ficam naquela: Deus é justiça, mas Deus é amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é amor, mas Deus também é justiça, e a sua justiça não deixa que o ímpio continue na sua impiedade. Chega um momento que Deus cobra. Vocês se lembram das cidades chamadas Sodoma e Gomorra? Alguém conhece essa cidade? Alguém já ouviu falar dos seus moradores? Dos seus descendentes? Não. Deus foi lá e exterminou da face da terra. Choveu, saraiva, acabou com tudo. Você vai lá hoje, onde na geografia era para ser a cidade de Sodoma e Gomorra, tem lá sal à vontade. Tem sal à vontade. Acabou, Deus exterminou. Você se lembra o que aconteceu com Ananias e Safira? Deus é amor, mas também cuidado. Deus é justiça. Ok? Vamos prosseguir para encerrar, irmãos. Eis que ele está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Davi estava dizendo que todos aqueles que cometem o pecado, eles têm a própria punição através dos seus erros. E tem muita gente que hoje vive assim: é só uma mentirinha. Isso não é nada, pode fazer.
Olha, isso não tem problema, não faz mal nenhum. Mas a Bíblia diz assim, que um abismo chama o outro. É só uma mentirinha hoje. Amanhã vai ser o quê? Se podemos classificar assim, né? Ok? Uma calúnia, uma difamação contra outra pessoa. Por quê? É a consequência do seu erro. Um abismo vai chamando o outro abismo. E quando a pessoa vê, ela já está entrelaçada. Já está toda ali envolvida no pecado. O pastor Carlos nos disse alguns meses atrás algo assim que marcou muito a minha vida. Ele disse assim para nós, que nós podemos até pecar, mas nós não escolhemos a consequência do pecado. Você quer viver no pecado? Quer viver no engano, na mentira? Você pode. Porém, as consequências do teu erro, você não pode escolher. Então a pessoa faz uma armadilha contra a sua vida, ela cai na própria armadilha. Ela mesmo, tudo volta para ela mesmo. Por isso que nós não precisamos, irmãos, de amaldiçoar. Quando você amaldiçoa alguém, sabe quem que você está amaldiçoando? A si próprio. Versículo 17, para nós encerrarmos. Eu louvarei ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Embora Davi estivesse angustiado, estivesse sentindo mal, ele chega a essa conclusão: eu louvarei ao Senhor. Enquanto eu meditava ontem nesse versículo, irmãos, o Senhor me fez lembrar de uma pessoa chamada Ana. Está relatado a sua história no livro de 1 Samuel, não é a irmã Ana aqui que eu citei não, viu? Mas lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, começa a história dessa mulher. Essa mulher, ela tinha um marido que se chamava Eucana, e este homem, ele tinha 2 esposas. E essa mulher sofria porque ela não tinha filhos. A outra esposa do seu marido tinha vários filhos. E ela tirava sarro de Ana, que não tinha filhos. E todo ano eles subiam para o templo para adorar o Senhor. E uma certa vez essa mulher entrou no templo angustiada e começou a falar com Deus. E o sacerdote achou que ela estivesse bêbada pela manhã. Ó, mulher, logo cedo, né? Você já passou ali no boteco da esquina para tomar a sua pinguinha, né? Você já veio bêbada para a casa de Deus? Que negócio que é esse? E ela falou, não é isso. Eu estou amargurada, meu coração, meus sentimentos, eu estou afetada. E o profeta, o sacerdote, ouve Ana e diz para ela, olha, vai embora em paz, e o Senhor concederá o desejo do teu coração. E ela foi embora alegre para sua casa. Passado algum tempo, ela fica grávida, nasce um menino, ela o chama de Samuel, e agora ela volta à casa do Senhor. E quando ela volta à casa do Senhor, diferente do ano que ela tinha ido anteriormente, dos anos anteriores, ela volta alegre. E em vez de ficar chorando, sabe o que ela faz? Ela faz um cântico. E depois na sua casa você lê, porque as horas já se foram, mas encontra-se, o cântico de Ana se encontra em 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 1 a 10. E ela faz um cântico lindo, de agradecimento ao Senhor. E ela disse, o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Ana tinha agora um motivo para cantar. Anteriormente ela estava triste, mas agora ela podia glorificar a Deus, porque ela tinha filho. E sabe o que aconteceu com esse filho? Ela entregou a Deus. Irmão, eu falo, crente é tudo louco. Espera aí, pastor.
pega o filho e entrega na casa do Senhor. Sabe o que ela fez? Ela esperou o menino desmamar. Entregou lá na casa do Senhor. Entregou na casa do Senhor. Sabe o que aconteceu com aquele menino? Se tornou o homem mais importante de Israel. Profeta, sacerdote e juiz. Tripla função. Ok? Tripla função. Sabe o que eu quero tirar para você nessa noite, meu irmão? Aqueles que te caluniam, aqueles que levantam contra você, aqueles que se ensoberbecem sobre a sua vida, aqueles que te humilham, que pisam sobre a sua vida. Eu quero que você peça ao Senhor para que gere um pequeno Samuel dentro da sua vida. Você vai ter motivos para cantar todo dia. Todo dia. Todo dia. Você vai levantar toda manhã e vai ser aquela novidade de vida. Amém? Amém? Não importa qual seja a circunstância que você está, pastor. Não importa, querido. Deixa na mão do Senhor. Faça como Ana. Eu vou lá para o templo e vou orar. Ana foi orar. O Senhor ouviu o seu clamor e gerou ali a bênção de Deus através do seu clamor. E aí Ana teve motivo para cantar e exaltar ao nome do Senhor. Nós não podemos sair daqui cabisbaixa. Nós entramos até na casa do Senhor muitas das vezes cabisbaixo, mas quando nós saímos, a palavra de Deus vem e nós já temos um Samuel gerado dentro de nós, a bênção de Deus, e sairá conosco, e nós podemos fazer cânticos de bênçãos e de vitória. Amém? Davi deixou esse exemplo. Ana deixou esse exemplo. Miriam deixou esse exemplo. Muitas pessoas deixaram esse exemplo na Bíblia. Depois de passarem por grandes lutas e grandes aflições, pegaram lá o pandeiro e começaram a dançar e a cantar. Só o Senhor é Deus. Como é que era o hino, irmãos? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia! Glória a Deus! Nós podemos dizer com todo o nosso coração: só o Senhor é Deus. Ninguém vai ficar por cima da igreja do Senhor. É o Senhor que nos garante a vitória. É o Senhor que vai conosco na batalha. É Ele que nos protege com o seu escudo. E é Ele que ataca por nós. É Ele. Nós não precisamos de fazer nada. Só cante. 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 Você tem motivo para cantar, meu irmão. Pode adorar o Senhor. Pode cantar. Pode glorificar o nome do Senhor. Pode pular. Pode rolar. Pode dançar na presença de Deus. Porque nós temos motivo para ser loucos. Nós temos motivos para fazer como Davi fez. Ao chegar ali diante da arca do Senhor, Davi cantou, Davi dançou, Davi exaltou o nome do Senhor. E nós temos motivos como Davi. Nós temos motivo como Ana. Nós temos motivo como Miriam. Porque o nosso Deus é quem nos garante a vitória. Deus seja louvado em nossa vida. Entenda, meu irmão, que o que você está passando hoje é permissão de Deus. Viu? Todas as coisas acontecem segundo a permissão de Deus. Só tem uma coisa. O resultado final é maior para a tua vida de que quando você entrou na luta. Tá? Você não vai sair com prejuízo, você vai sair com lucros da parte de Deus. Tanto materiais quanto espirituais, em nome de Jesus. Material e espiritual é para o corpo físico e para a tua alma. É para o teu físico, mas é para o teu espírito também. Deus nos garante essa vitória. Podemos adorar ao Senhor e glorificar, porque a vitória é do povo de Deus. Amém. Deus santo e justo, te louvamos, Senhor, por esta rica oportunidade que nós tivemos
de estarmos na Tua presença nessa noite e ouvirmos a Tua voz, Senhor. Pai, nós temos aprendido, Senhor, imensamente, meditando nesse salmo, Pai. Agora queremos te pedir, ó Espírito Santo, grave, Senhor, em nosso coração. Senhor, que nós não venhamos nos esquecer, ó Pai, em momento algum da nossa vida. Porque, Senhor, nós sabemos que as calúnias virão. Nós sabemos, ó Pai, que as mentiras, Senhor, virão contra as nossas vidas. Nós sabemos que os invejosos se levantarão. Aqueles que não conhecem a Ti se levantarão. Às vezes aqueles que estão no nosso convívio também, ó Deus, por não vigiarem, se levantarão. Mas nós queremos, ó Deus, estar, ó Pai, dentro da Tua vontade e diante da Tua proteção, ó Pai. Cubra-nos, Senhor, que o Senhor possa ser o nosso escudo, ó Deus, que o Senhor possa ser o nosso socorro bem presente na hora da angústia, meu Pai, que o Senhor possa julgar a nossa causa, meu Pai. Eu não peço, Senhor, que o Senhor julgue segundo os meus preceitos, que o Senhor julgue segundo a minha vontade, mas que o Senhor julgue, ó Deus, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, porque a Tua vontade é perfeita, Senhor, a Tua vontade é íntegra, Senhor. A minha, Senhor, as dos homens não são íntegras, mas a Tua é, ó Pai. E diante de Ti, nós colocamos as nossas necessidades, ó Pai. Eis aqui a Tua igreja, Senhor. Cada um dos Seus filhos, Senhor, está nesse momento clamando por algo, ó Pai. E pedindo, Senhor, o Teu julgamento, ó Pai. Pedindo a Tua bênção, Senhor, a Tua proteção. E nós queremos, ó Deus, aguardar em Ti, ó Pai. Quer seja para que amanhã aconteça, ou para daqui a alguns anos no futuro, ó Pai. Mas nós queremos esperar em Ti, ó Pai. Nós não queremos andar mais segundo, Senhor, a vontade humana, segundo aquilo que nós aprendemos na escola, segundo aquilo que nós fomos orientados, ó Pai, na nossa vida, no nosso meio ambiente, ó Pai. Mas nós queremos, ó Deus, andar segundo a orientação da Tua palavra, Senhor. Nós não queremos viver, ó Deus, de acordo com as leis da física, da terra, do homem. Nós não queremos viver segundo as leis naturais, mas nós queremos vivenciar as leis do Teu Espírito, ó Pai, que dá vida, que muda, que transforma, que liberta, que também salva, que cura, Senhor. Essas leis que nós queremos vivenciar, ó Pai. Nós queremos vivenciar a lei da multiplicação, Senhor, da onde não tem saído tudo, porque a Tua palavra diz: haja e ouve, nós cremos na Tua palavra, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, realmente viver, ó Pai, a Tua palavra em nossos corações, ó Pai. Senhor, que ao sairmos daqui, esta palavra esteja, meu Deus, guardada, Senhor, dentro de nós, ó Deus. Como Davi, ó Pai, disse, Senhor, que a Tua palavra estava escondida no coração. Que esta palavra, Senhor, fique guardada em nosso coração. Escondida, Senhor, para nos orientar, para nos iluminar, ó Deus, no meio das trevas, Senhor. Porque, meu Deus, o mundo jaz em trevas, mas nós vivemos na Tua luz, ó Pai. E nós cremos que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, ó Pai. Ó Deus, cerca-nos, ó Deus, com a Tua proteção. Livra-nos, ó Deus, do homem ímpio, daqueles, ó Deus, que não têm o temor a Ti, ó Pai. E que nós possamos também, ó Deus, no meio deste mundo, Senhor, sermos atalaias Teu, ó Pai. E que, Senhor, o Teu nome venha a ser glorificado, ó Pai. Nós estamos aqui como Tua igreja, meu Pai. E queremos orar também, ó Deus, em favor daqueles que estão enfermos, ó Pai. Aqueles que adentraram aqui nessa noite enfermo, quer seja com uma simples dor de cabeça, ou uma enxaqueca, ou uma doença, Senhor, difícil da medicina tratar, ó Pai, ou até mesmo curar, ó Pai. Aqueles que estão pela internet também, ó Deus, que se encontram numa situação de enfermidade, ó Pai. Nós oramos nesse momento, ó Deus, e enviamos uma palavra de bênção em nome do Senhor, e ordenamos que esta enfermidade saia em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos curado para a honra e glória do nome do Senhor. Oramos também, ó Deus, por aqueles que estão com causas impossíveis, ó Pai. Senhor, vieram aqui, ó Deus, crendo que o Senhor é o que pode todas as coisas, ó Pai.
que o Senhor é o único Deus no céu e na terra, e que Tu és eterno, Pai. Nós queremos Te pedir, ó Deus, nesse momento por essas vidas, Senhor, que elas possam nesse momento, ó Pai, ser visitadas por Ti, ó Pai, e que possam receber, ó Pai, também a Tua bênção. Eu não sei qual é a causa, Senhor, eu não sei o grau de dificuldade, mas eu sei que isso não é nada diante dos Teus olhos, ó Pai. Também oramos, Senhor, por aqueles que estão se sentindo injustiçados, ó Pai, e que ainda não conseguiram, ó Deus, perdoar, ó Pai, as pessoas que fizeram mal contra a vida delas, mas que nesse momento, ó Deus, o Teu perdão alcance essa vida e as demais pessoas também, ó Deus, e que elas possam se sentir agora libertas, Senhor, dessa maldição, ó Pai, libertas, ó Deus, o seu coração para uma nova obra, para um novo viver em Ti, ó Pai, que elas possam, meu Deus, se libertar, ó Pai, do passado, e que andem, ó Deus, confiante nas bênçãos que virão, ó Pai, porque nós cremos, ó Deus, que o presente de amanhã será grandioso para as nossas vidas, ó Pai. Queremos orar também, ó Pai, por aqueles que pediram oração para mim essa semana, meu Pai. Oramos pela vida, Senhor, do Felipe. Tu sabes o que está acontecendo ali. Que aquele jovem possa se sentir agora, nesse momento, tocado por Ti, ó Pai, e liberto em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Oramos também, ó Pai, pela vida do Teu servo, Sérgio Paulo, ó Pai, que está naquela cama, naquele leito de enfermidade. Nós cremos, ó Pai, no milagre completo, ó Pai, e nós oramos e pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Fechemos os nossos olhos. Pai, muito obrigado porque o Senhor fala, muito obrigado porque a Tua palavra nos orienta, nos capacita, a Tua palavra é poderosa, o Teu nome tem poder, Pai. Capacita a cada um de nós, para que aquilo que nós temos aprendido, Senhor, sejam fundamentos em nosso coração, para que possamos pregar a Tua palavra e fora este mundo, Pai. Para que possamos tirar as vidas das garras de Satanás, Pai, e trazê-las em nome de Jesus Cristo para o reino do Filho do Seu amor, Pai. Que cada um de nós possamos anunciar, que cada um de nós possamos gritar a este mundo aí fora que há um Deus que salva, que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo e que nos leva para o céu para todo sempre. Pai, leva-nos em paz, debaixo da Tua potente mão, Senhor. Guarda as nossas vidas de todo mal, guarda a nossa casa de todo mal, Senhor. Blinda o nosso coração e a nossa mente, para que eles não se corrompam diante do mundo, mas para que eles permaneçam íntegros, retos, tementes a Ti e desviando-se de todo mal, para que a nossa vida seja um ambiente onde o Senhor tenha prazer em habitar e assim realizar os Teus milagres, os Teus sinais, os Teus prodígios e as Tuas maravilhas, Pai. Nós Te exaltamos por tudo que o Senhor tem feito por nós e já Te agradecemos por tudo quanto o Senhor continuará realizando durante esta semana nas nossas vidas, Pai. Abre portas, torna, Senhor, as impossibilidades humanas possíveis, porque a Tua palavra diz que para Ti nada é impossível, Pai. Guarda a nossa vida, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam abundantes em todos os nossos corações. Digamos todos, amém. Dê um abraço no seu irmão e saude ele com a doce e gloriosa paz do Senhor.